A bola não para você que está no meu canal no YouTube. Aproveite, já se inscreva, já deixe o seu like, vai mandando mensagem, participe aí no chat ao vivo e depois, após a entrevista realizada, também participe, deixa lá a sua opinião sobre o bate-papo, a conversa que eu estou aqui com Savério Orlandi, candidato da oposição, Chapa 200, está chegando a hora, dia 24 agora, 24 de novembro, Assembleia Geral de Sócios do Palmeiras. De um lado, situação Leila Pereira tentando a reeleição, do outro lado, a oposição hoje com um candidato, com o Savério Orlandi. Estamos na reta final da campanha. E até sobre isso, muito obrigado por atender aqui o Bola Não Para, Savério. Reta final, como que está sendo aí para você esses momentos finais de campanha, que é uma campanha diretamente voltada ao sócio, né? A gente sabe que o torcedor do Palmeiras participa nas redes sociais, se movimenta, conversa em grupo de WhatsApp, mas, na verdade, o que faz o candidato ter sucesso ou não são os votos dos sócios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desta campanha que não tem tanta presença da imprensa no sócio no dia a dia, de acompanhar o clube social no dia a dia, e você pode relatar como tem sido aí a campanha. Um grande abraço, Savério, obrigado mais uma vez por atender ao Bola Não Para. Fred, boa tarde, obrigado a você pelo convite, aí, pela oportunidade, ao seu público, um abraço. E eu posso dizer que eu iniciei a campanha com você, de verdade, e quase que encerro. Eu não vou dizer que eu encerro, eu tenho compromisso para atender o amigo Marcos Costa e o pessoal dele, mas é claro que num outro ambiente, né, de mídia palestrina, que eu prestigio muito, sabe, Fred? Claro. Eu sou, você sabe disso, o quanto eu prestigio a mídia palestrina. Mas assim, a agenda mais com você e seus colegas a gente cumpriu. É claro que você também me conhece, né? E eu estou sempre à disposição na medida daquilo que eu posso. Mas houve uma combinação, assim, uma ideia da coordenação da nossa campanha, né? Que nós fôssemos aí até esse final de semana com esse tipo de compromisso de agenda, até para que a gente tenha a semana final por conta só dos nossos compromissos mesmo, entre os grupos e os associados, né? Claro que se tiver uma necessidade, a gente nunca vai se furtar e vai estar sempre à disposição. Mas a campanha chega aí na reta final, como você bem coloca. Hoje, se você for ver, é o último final de semana entre o filtro entre o registro da nossa chapa agora, eles contaram 3 meses, são uma dúzia de finais de semana, muito trabalho, e depois do filtro, quando a gente direciona realmente ao associado, que é o destinatário final da nossa campanha, na medida que ele que vota e decide, escolhe o presidente do clube, né? Quando chega nesse momento, Fred, para falar a verdade, assim, parece até um tom saudosista, minha campanha não acabou, mas assim, é a melhor parte, né? Eu acho que eu estou falando isso porque foram agora 3 dias intensos, contando o feriado da sexta-feira, dia 15, ontem e hoje, uma intensidade muito grande com o associado, na conversa, e isso realmente é um momento, momento enriquecedor, muito gratificante, né? A gente ter essa oportunidade, as pessoas também... muitos já vão conhecendo a minha história, alguns que não sabiam. Poxa, mas o Savério está aí no clube desde os 12 anos de idade. Quer dizer, ele está aí há mais de 40 anos, ele é sócio do clube. Poxa, mas ele entrou no conselho já tem 23 anos. Aí começa também a oportunidade da gente conversar, tirar dúvidas, ouvir demandas, apresentar as nossas propostas. Fizemos aí muitos encontros, vamos chamar de setoriais, ou departamentais, por nichos, por departamentos do clube, para que a gente pudesse bater um papo com base e lastro, Fred, num trabalho que foi feito por esse grupo todo, né? Eu só lidero, eu sou a cara que aparece, mas é um grupo grande e muito articulado, que fez durante todo o primeiro semestre um trabalho de excelência no mapeamento dos departamentos. Todos os departamentos do Palmeiras foram mapeados, né? Com indicação daquilo que vai bem, mas das suas mazelas, das suas deficiências. Então, a gente tem um cenário muito, muito bom. E foi muito, muito legal esse contato direto, né? Hoje, especialmente, estava um dia bonito, foi muito, muito bacana o calor que a gente recebe, né? Muitas pessoas, acho que identificando também nossa campanha, sabe, Fred, de uma forma geral, e isso para nós tem ficado muito claro, como uma campanha propositiva, uma campanha que foi respeitosa, né, ao longo dela, identificando muito também com questões
ou adjetivos, mas assim, né, com conceitos de preparação, sabe, do nosso pessoal, e assim, nessa condução que a gente procurou levar de forma bastante construtiva, né, e uma palavra, se fosse reduzir, talvez traduzindo uma palavra, né, que é uma das que eu tenho escutado muito, é coragem, né, coragem, o pessoal nos cumprimentando a mim, é óbvio, diretamente, mas em nome de todo esse grupo, né, e todo esse grupo enaltecido por isso, pela coragem de, nesse momento, apresentar um contraponto, né, e dizer que até porque nós somos os primeiros a reconhecer aquilo que funciona, aquilo que está correto, e não sei, isso não se discute, mas nós não podemos também deixar de reconhecer a existência de uma série de coisas que acabaram levando à insatisfação de diversas frentes do clube, conselheiros e associados, e, enfim, a coletividade em geral. Então, esse é um pouco o balanço desse momento, Fred, que você me perguntou, né, para a gente introduzir essa conversa, mas no final, assim, para te dar um panorama do nosso grupo, né, nesse fechamento do dia de hoje, com uma sensação muito boa, sabe, do que fizemos até agora, de muito orgulho, de muita coesão, né, de lealdade, quer dizer, nós fizemos o que estava ao nosso alcance fazer, de forma muito correta, digna, sem problema nenhum, e é isso aí, mais uma semaninha para a gente definir um vencedor, Fred, desculpe, pode parecer um lugar comum, né, um clichê, mas eu falo sem problema nenhum. O Palmeiras já é um vencedor. Nós já tivemos um vencedor e esse vencedor é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Falar em vencedor, já vou ser direto para essa pergunta. E aí, Severo, você vai para qual espírito dia 24? Com chance de vitória, com chance de se marcar território, marcar espaço à oposição, que não teve candidato na eleição passada, e isso acaba atrapalhando também, de certa forma, essa sequência exatamente de um contraditório, de outras opiniões, sem marcar aí exatamente posicionamentos, como aconteceu na primeira eleição que elegeu a Leila Pereira. Como que chega vocês para o dia 24? Com chance, com esperança, com pés no chão, dizendo, poxa, fizeram uma campanha no que era possível e o mais importante é que não seja uma derrota acachapante, algo que ela vai, com certeza, vai trazer para o lado dela, dizendo que a oposição não existe, que é pequena, que tudo aquilo que a gente já ouviu em algumas vezes em manifestações. Como que você chega, como chega o grupo e como você chega a sua candidatura para o dia 24, Severo? Fred, só uma questão, realmente muitas pessoas, né, ao longo dessa jornada, a gente recebeu esse feedback da descontinuidade, né, na disputa e do fato dela ter concorrido sem adversário. Isso, por um lado, às vezes, né, traz alguma frustração, porque a gente sabia que poderia ter sido diferente, mas também não adianta olhar para trás. Mas, por outro lado... E era você, né, Severo? E era você, né? Poderia ser, né? Quadros não faltam, mas enfim... mas por outro lado, também nos traz, pelo menos a mim, eu falei isso, porque eu sou uma pessoa, você me conhece um pouco, Fred, eu procuro racionalizar tudo, né? Fala assim, também é interessante porque mostra que minimamente essa mesma pessoa, de alguma forma, ela tem um link com o processo político do clube, porque ela tem essa percepção, ela entendeu o que aconteceu naquele momento e ela está vendo algo diferente agora. E até isso serve para te responder um pouco, porque a partir daí, e eu conversei muito, sobretudo nas últimas semanas, com o nosso grupo, com os nossos companheiros de chapa, e assim, a gente tem um grupo de soldado que está lá conosco nesses 3 meses, todo final de semana, sabe? Todo final de semana, né? E eu falando isso, falei assim, havia necessidade da identificação, de personificar num grupo, numa pessoa, é uma questão de identificação, Fred. A pessoa precisa identificar que existe uma outra alternativa, né? E isso, quando ocorre, também se intensifica de uma forma muito rápida, né? E foi o que a gente sentiu. Porque, assim, hoje nesse fim de semana me mostrou muito, o fim de semana passado, eu já andando pelas alamedas do clube, já é em todas as idades, pessoal mais idoso, criança, ele é o candidato, é o Savério, o Savério está vindo conversar com a gente, então tem essa mudança. Nós chegamos, assim, vou te falar honestamente, é claro que com os pés no chão, que é o que você falou, você não tem a dúvida, os pés bastante no chão, sempre, porque
todo processo eleitoral a gente tem que respeitar e tem que entender também isso. Assim, falei com tantos e tantos associados com opção declarada pela minha concorrente, sem problema nenhum, inclusive tirando fotografia e batendo papo, hoje mesmo com vários. Mas a gente sente que também ganhou corpo. Então, por exemplo, essa questão de uma vitória cachapante, ou que a gente ouviu no início, né? Eu ouvi no início, eu acho que isso é um processo, sabe? Como eu disse, um aprendizado, eu tô saindo muito fortalecido, né? Tem coisa que a gente não gosta no meio do caminho, é evidente. Mas quando foi falar, vai ter 300 votos, vamos passar vergonha, isso foi falado no começo. Foi. 500 votos. 500 votos. Eu ouvi 500 votos. Eu acho que isso não vai acontecer, pelo contrário, eu acho que houve um fortalecimento, houve uma identificação. Se ela é a ponto de uma reviravolta, eu não sei dizer. Nós temos aí uma variável, né, que há de ser considerada, sabe, Fred? Que o Palmeiras tem um contingente muito grande, que representa aí, sei lá, uns 30%, 30 e poucos, né? Quase cada 3, 4 votos, de pessoas que não frequentam o clube. Que não frequentam, porque que talvez até no momento da sua vinculação ou adesão sempre souberam que não fariam. Cara, eu confesso para você, eu tenho amigos nessa condição, que só vêm ao clube para votar em eleições, para fazer parte do processo político. E uma segunda dificuldade, que é a falta, né? E nem poderia ser um pouco difícil, de você ter uma amostragem, ter algum tipo de pesquisa ou algum elemento que fosse minimamente indicativo. Então, tudo isso é a partir de uma percepção, né? Eu posso estar falando um negócio semana que vem quebrar a cara com você, Fred, mas eu acho que é isso. Eu acho que com os pés no chão, eu entendo que nós ganhamos corpo e que nós vamos ter uma disputa bastante interessante, que ela vai chegar ao final dela, não vai haver isso. Passou o carro, isso não vai acontecer. E aproveitando também, gente, vai linkando uma coisa a outra. Mesmo ela fazendo shows, teve um show, né, no aniversário dela, mesmo colocando stand, mesmo tendo espaços aí, mesmo com tudo isso, e que, na minha avaliação, né, Savério, já deixei claro, mostrou a preocupação dela. No mínimo, se ela quer trucidar a oposição, porque ela tem essa dificuldade do contraditório, todas as pessoas que divergem dela ou mostram opinião contrária ou a critica, ela tem essa dificuldade. Isso é notório, a gente percebe isso desde o início da gestão dela. Ela tem essa dificuldade. Você acredita que tudo isso que surgiu, esse plus a mais aí contra a candidatura de vocês, mostra que ela se preocupou em algum momento exatamente para... dessa vez ela teve adversário e é algo diferente, Savério? Olha, Fred, eu acho que sim, sabe? Sem dúvida nenhuma. E falo em nome aí, não é pelo Savério, é um grupo todo, né? Até para não. Assim, para o seu público também. Nós estamos aqui conversando e fazendo análise, correto? Claro. Nós não quero de forma nenhuma que, às vezes, alguma colocação possa soar de forma pretensiosa e tal, porque não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O Fred me conhece, eu não sou assim. Mas eu sou uma pessoa que tem uma razoável experiência dentro do clube, então eu posso falar. Então eu acho assim que foi isso, houve um fortalecimento nosso, é inegável. O pessoal começa essa identificação, vê os quadros que compõem. Assim, inegavelmente você tem muita gente lá com muito serviço prestado dentro do Palmeiras, e acaba incomodando. Isso se revelou nesses excessos dos últimos tempos, né? A gente vê pela própria presença mais maciça, né? Estratégica também, né? É natural que seja assim, qualquer certame eleitoral funciona assim, mas talvez não tivesse essa preocupação, esse cuidado, por que não dizer esse zelo, se sentisse que também poderia deixar levar de uma forma mais fácil, né? Quando o debate efetivamente apareceu, começaram contrapontos, a necessidade, as demandas, né? Minha concorrente é solicitada também, muito embora em relação à imprensa, por exemplo, ela sempre joga dentro de uma zona de conforto, né? Ela joga dentro de uma zona de conforto. Veja, eu não estou falando se ela está certa, se ela está errada, não estou criticando. É uma estratégia. É uma estratégia, porque que isso também não soe como uma ofensa, não é esse o ponto. Mas, não, claro. Mas é uma realidade. Ela só joga no zona de conforto
e o assessor dela, que ela trabalha muito bem, decide onde vai e tal. Basta ver, Fred, que em mais de uma oportunidade eu sugeri a realização de um debate. Não havia problema nenhum. E ninguém nunca falou. Enfim, mas eu acho que esse é o ponto, né? Para não fugir muito da tua resposta. Eu acho que sim, eu acho que trouxe. Não sei se a palavra é incômodo, eu não sei. Mas assim, respeito eu sei que não é, porque respeito o pessoal não está tendo, mas incômodo é uma, né? Porque a nossa movimentação de fato ganhou corpo. E assim, ela vai ser traduzida nas urnas na semana que vem. A gente certamente vai ter uma votação expressiva. Tá. E você sabe que também, ao mesmo tempo, tem aquele que... O pão e circo não é de hoje, né? Aliás, a presidente Leila Pereira nunca... Sempre falou que com ela não teria velha política. Não, pelo contrário. O que mais a gente está vendo na gestão é a ação da velha política. E o pão e circo, chamado lá atrás, né, que era diversão e contentamento às pessoas, e no Palmeiras está sendo falado as pizzas, né, e mais os shows, os eventos toda semana, isso ao mesmo tempo também é um trunfo que ela tem, né, sabe? Isso vocês também admitem isso. Não dá para concorrer nesse momento, primeiro ela por estar no poder, outra por ela ter o poderio financeiro também. Isso também acaba deixando... Você acha que deixa desigual uma concorrência nesse sentido, ou você acha que o campo das ideias pode sobressair ao pão e circo? É difícil, né, Fred? É difícil. Eu acho, em tese, é muito bonito, né? No mundo ideal, você tem lá o mundo do ser e do dever ser, né? As ideias, na minha ótica, elas sempre prevalecem, mas assim, é difícil. Mas tem os dois lados, né? Precisa ver para onde a balança vai pesar mais, porque tem os dois lados também. Essa questão dessa uma campanha mais hostil, que chama atenção e identifica a olhos nus, a olhos vistos, essas defasagens, ela acaba sendo over, acaba sendo uma coisa que passa do limite. E, por exemplo, exemplificativamente um dado sem identificação, mas nesse período todo, e a partir dessas análises, como eu falei, a gente teve muitas conversas setorizadas, né, e essa semana, numa dessas conversas com um grupo de senhoras já da terceira idade, né, não vou identificar nem revelar a modalidade, tem várias modalidades, só para não ficar, né? Mas para mostrar, para melhor visualização, né? Uma das senhoras no café da manhã, aliás, foi muito agradável, foi muito bem recebido. Tem pessoas que não me conhecem, a gente tendo a oportunidade de falar, pô, cheguei aqui com 12 anos, a minha família, é interessante isso. Mas, enfim, essa senhora, ela me disse isso, ela falou, olha, que ela era viúva, frequentou sempre com o marido, mas, enfim, já há alguns anos, tá? Que ela paga, que ela é aposentada, ela paga a mensalidade, tem esse convívio com as amigas, inclusive convívio de natureza social fora do clube e tal. Que paga, ela falou textualmente isso, falou assim, expressamente, falou, pô, pago minha pizza, né, sempre que eu venho aqui, e me sinto incomodada com toda esse tipo de estrutura, né? Porque nós não dependemos. Eu não dependo, eu sei que tem um monte de gente que não depende. Eu falei, o Palmeiras não depende, né? O Palmeiras, aquilo que eu fico, não quero de novo derivar, faturando, o clube tem um superávit de 25 milhões, ele tem que ser reinvestido lá dentro, né? Então, não é esse o ponto, mas para te dar um exemplo. Então, eu acho que isso tem os dois lados. Vamos ver aonde ele vai preponderar. Mas essa senhora foi outras pessoas que eu vi também, que me abordaram esses dias, tem um certo desconforto quando tenta se estabelecer um relacionamento através dessa mendicância, né? Dessa suposta dependência. Tem gente, né, que para ele é indiferente, mas tem gente que não gosta. A verdade é essa. E Saverio, aproveitando, né? O Alcir Ramos, presidente do Conselho Deliberativo, é um poder do Palmeiras que deveria agir de uma forma neutra, né? Tanto para a situação como a oposição, ele não poderia pender para um lado. Por mais que ele será candidato à reeleição à presidência do Conselho Deliberativo, e ele conta muito com o apoio da situação em números, em votos, né, dos conselheiros para essa eleição, que será em fevereiro, né, não é agora, fevereiro. Mas como que você como que você viu aí as participações? Porque primeiro teve o filtro, logo depois do filtro vocês são chamados, as regras já feitas foram mostradas. Aí ele alega, mas eles souberam, eles sabiam. Aí vocês descobrem o stand já está pronto na sexta, né? Da situação, o stand já montado, um custo aí de R$50 mil. Há uma
uma busca de informação e sabe-se que um valor seria aí de 14 mil reais, mas daí se alega, mas colocando a manutenção, o espaço daria 50, aí ginásio a 100 mil reais, restaurante a 10 mil reais. Primeiro, essa participação do Alcir, nesse sentido, e junto uma pergunta, não valeria em algum momento o investimento em alguma ou ter o stand, ou ter o restaurante em algum momento, ou o salão, valeria, sabe, ou não vale, é desigual, esse valor é um absurdo, não tem como concorrer, porque eu recebi muito, eu apresentei isso do stand, e apresentei outras coisas que aconteceram, algumas notas, a notificação extrajudicial, e algumas pessoas até chegaram para mim, mas Fred, poxa, será que não daria para fazer uma cotização, a oposição também montar? Será que a oposição não utilizando, por exemplo, o Luiz Pastor, que foi colocado como o cara que seria um bem sucedido financeiramente, não poderia participar também? Eu queria que você falasse esse lado que é importante, Savério. Por que a oposição preferiu não entrar nesses valores e esse posicionamento feito pelo Alcir, que, no mínimo, pareceu pender para um lado do que para o outro. Poxa, Fred, são duas questões aí, e ambas excelentes, tá? Ambas excelentes, até para permitir o que eu digo. Eu acho que, vou começar pela última, em relação ao investimento e tal. Nós entendemos, assim, desde o começo, e eu, até anteriormente ao filtro, inaugurei essa conversa com o Alcir, porque... Só para fazer uma rápida retrospectiva, o Palmeiras, em seu estatuto, o Palmeiras não tem a falta de um regimento eleitoral. Essa é a situação. Nós não temos um regimento eleitoral, um processo eleitoral e tal. O estatuto do Palmeiras prevê as regras gerais, né? Quem pode votar, quem pode ser votado, e é assim que tem que ser. Nenhum estatuto é adequado que se tenha um detalhamento das regras. As regras acabam sendo feitas num documento separado, que é o regulamento, o regimento, manual, código eleitoral, o nome que se dê. Palmeiras não tem. A falta desse documento, e eu disse isso para o Alcir anteriormente, até o registro, por ocasião do registro da chapa, porque aí já é efetivado, ainda antes da validação pelo Conselho, mas depois do dia 1º de outubro você faz o registro, e era no dia 14, dizendo a ele o seguinte: nós precisamos entender como nós vamos fazer a falta do regimento, né, próprio, sugerir. Nós temos a Lei Geral do Esporte, nós temos as normas gerais de eleições, né, a lei eleitoral. Falei, a gente pode utilizar supletivamente um documento análogo de algum outro clube, o que não faltariam seriam opções. E falei muito da necessidade de nós pensarmos em paridade de armas, né, em disponibilizar todos os grupos as mesmas condições, e razoabilidade. Razoabilidade no sentido de nós entendermos que é uma eleição singela. O Palmeiras é o maior clube do Brasil para nós, claro, a gente tem esse sentimento, mas é uma eleição de uma associação civil, esportiva, a parte da nossa importância, pelo amor de Deus, mas não há na nossa visão coerência em se fazer investimentos dessa ordem, né? É claro que todo o processo eleitoral, nós mesmos temos aqui a nossa camisa, você faz há um investimento, mas não de forma nababesca, porque ele não se justifica. Então, assim, eu mesmo, e falei muito, é claro que o nosso vice tem condições, né? Mas ninguém quis entrar numa disputa, numa corrida, por quem pode mais. E, Fred, eu fui o primeiro a falar para ele que em nenhum momento poupou esforços em nos ajudar, né? E a gente sempre falou para ele, inclusive estava falando com ele hoje, agora eu estava falando com ele, porque ele não pôde estar conosco hoje, mas confirmou que vai estar na próxima quarta-feira, que nós vamos fazer um churrasco, encerrar a campanha. Seu aniversário, né, Savério? Seu aniversário, aproveitar para comemorar. E eu sempre disse para ele, eu falei assim, nós não queremos onerar você de forma nenhuma, né? E outra, nós vamos cotizar, além de você, outras pessoas colaboraram, nós colaboramos, né? Nós montamos uma associação, já no primeiro semestre, nós temos um CNPJ, nós prestamos conta entre nós. Eu não posso chegar também para uma pessoa que contribuiu e falar que eu gastei a gente não pode falar uma coisa e fazer outra, né? Então, nós entendemos que não era o caso. Porque a minha concorrente falou anteontem, numa entrevista, que o Pastore teria pago uma quantia parecida para
para comprar um beijo de uma top model, né? Mas ela esqueceu de falar que ele fez aquilo no ambiente de um evento de assistência, um evento beneficente. Ele fez isso em caráter assistencialista, é outra coisa, né? E outra, Fred, cada um também faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Vamos começar daí. Mas o importante é a gente não onerar. Então, esse foi um pouco o espírito. Eu vou dizer para você que no fim do dia, né, passada a campanha, o último fim de semana efetivo, o próximo já temos o sábado ainda, mas é a eleição, a nossa opção foi correta. Porque a nossa opção mostrou que não há necessidade, e não é o que o sócio queria nesse momento, ostentação, stand, nada disso. O sócio queria a oportunidade de conversar conosco e de receber das nossas mãos as propostas e conversar. Então, é interessante, né? E eu falo isso com convicção, sabe, Fred? Se mostrou no final que nós tínhamos razão no caminho que a gente escolheu. E, aliás, antes de responder a primeira, que é relacionada ao Ciro, vou te dizer, em tudo isso que se passou, show do Jota Quest, pizza, que ainda vai haver mais uma no dia 21. Vai ter mais uma 23, né? 21. Nós pedimos uma oportunidade de pizza, isso sim, no dia 22 não tivemos resposta ainda. Vamos ver se amanhã a gente, tudo bem, né? Feriado, vamos ver segunda-feira se a gente vai ter a possibilidade de usar. Aí sim, aí a gente entende que é correto fazer o investimento, né? Apesar de discordar, porque o investimento, né, eu já contei isso, o concessionário tem os 3 ambientes pelo mês inteiro, por um valor incompatível essa locação, e acho que os candidatos, isso nem nós, ela também não deveria pagar pela locação, deveria ser normalmente cedida uma data para ela, ou 2 datas para ela, e o igual para nós, e aí sim a despesa do negócio. Mas, enfim, entre tudo isso, e shows e tudo mais, no clube, o que foi a grande sensação de tudo isso que se passou foi essa camisa aqui. Foi essa camisa aqui. Que nós mesmos somos abordados sem parar por pessoas, por correligionários dela. Pô, me dá uma camisa, esconde e leva embora. Então é assim que funciona, Fred, é assim que funciona. Com relação ao presidente Alcírio, eu queria dizer o seguinte, o Alcírio é uma pessoa que eu tenho em boa conta, né? É um colega, não só conselheiro, é um colega de profissão. Eu tenho mais tempo, né? Não de vida, mas de conselho do Palmeiras. Eu vi o Alcírio chegar, eu vi a jornada dele até chegar à presidência. Então, assim, uma pessoa que eu sempre tive muita consideração, que continuarei a ter essa consideração por ele, né? Porque quando você, um sujeito como eu, Fred, que estou lá há 23 anos, a gente sabe como as coisas, tudo acontece. O importante é nós termos a nossa consciência, nós agirmos com correção e com independência, e as coisas, tem dia que você vai estar do lado de uma pessoa, tem dia que você sempre vai falar com as pessoas, então eu sempre a consideração, em nenhum momento, eu vou deixar de ter em relação ao presidente Alcírio. Agora, não posso deixar de dizer que eu estou muito desapontado com ele na condução desse processo. Muito desapontado. Que eu esperava uma postura diferente. Talvez por acreditar muito no ser humano, na essência do ser humano. Muitas pessoas me falaram, inclusive porque eu, como eu disse, eu inaugurei o caminho com ele, ali no começo, antes da coordenação, estava falando para ele, falando, nós temos que fazer isso de mãos dadas, porque a gente não tem regulamento, vamos fazer de uma forma, eu sempre usava com ele a palavra construção, e não foi isso que aconteceu. Não foi isso, porque na posição que ele está, o conselheiro por si só, né, na teoria, é claro que não é o que ocorre na prática, mas na teoria, ele faz o julgamento, ele tem independência. Ele tem que ter independência e ele tem que prezar por essa independência. Eu prezei ao longo desses anos, paguei o preço muitas vezes por isso, muitas vezes. Mas depois você vai, tem horas, nunca fui desafeto de ninguém, mas tem horas que o pessoal estremece, depois volta. Ontem no clube, por exemplo, eu fui no churrasco que comemorava o aniversário de alguns amigos da UVB, Pescarmona, várias lideranças ali e tal. E você vai ver a forma que eu fui recebido lá, por todos, um a um, levantando, me cumprimentando, porque as pessoas sabem quem eu sou. Então, essa é uma questão. Agora, por que eu me desapontei? Porque falar que toma partido, não vou dizer que tomou partido, mas a questão é a seguinte, a submissão.
não houve uma escuta relacionada, assim, você não pode impor condições ou achar que você está fazendo o que aquilo, por mais boa intenção que a gente tenha, com tudo que a gente propõe, a necessidade da escuta ativa, da gente entender, ouvir o outro lado, porque em parte a gente pode não ter, ninguém é dono da verdade. Então isso aconteceu ao longo, né, desse período. E assim, é duro falar isso, Fred, porque você está me pegando no momento desses últimos 2 dias com o ato final. E o ato final... Pior ainda, eu acho. Para mim foi pior ainda. O ato final que foi para explicar para o público agora, porque eles queriam divulgar para todos os sócios as propostas para o cara ter a chance de ver e poder decidir e disparar de forma igual. A situação mandaria, a oposição também mandaria. E aí veio mais um problema, né, Saber? Isso, Fred, isso eu nunca, veja, e eu sou uma pessoa, né, acabei de falar, da escuta. Se nos próximos dias, em algum momento, houver uma justificativa e eu vou ouvir, é que eu pensando comigo mesmo, não há isso. Então, isso me leva a esse desapontamento assim. O pessoal falou em revolta, sabe? Eu acho que eu também não tenho mais idade para ficar com revolta e tal. Isso é uma coisa mais. Quando a gente tem uma fase da vida que nosso sangue ferve, a gente vai ficando, né, mais maduro, vai tendo mais assim. Porque, assim, você me permite, o que aconteceu efetivamente? O Estatuto do Palmeiras determina que, como o registro da chapa, que ocorreu antes do filtro, né? Sim. O edital foi publicado no final de setembro. A data do registro da chapa foi dia 1º de outubro, Ferretti, visando o filtro no dia 14 de outubro. Uma terça-feira, no dia que nós fizemos o registro, nós registramos, por obrigação estatutária, o nosso plano de governo. O plano de governo, ele trata do quê? De uma diretriz. Ele trata do conceito, dos princípios que nós vamos adotar. Ele não é propriamente, ainda, um degrau, quando se desce um degrau e fala das propostas. Farei isso, aquilo. Ele traça uma linha geral, que é como tem que ser. O Estatuto do Palmeiras estabelece que, feito o registro da chapa e do plano de gestão, que é uma obrigação, senão a chapa não é registrada, o plano de gestão, o plano de governo, o documento é encaminhado aos conselheiros, que eles vão votar no filtro, é disponibilizado no portal, né? Hoje acho que nem se fala mais portal, mas né, no site do clube. Sim. E é enviado aos associados que assim o solicitarem. Isso é o que fala o estatuto. Eu acho errado. Eu acho que ele tem que ser aperfeiçoado aí. Você sabe que eu tenho sempre uma opinião das coisas do estatuto. Acho que ele tem que ser... Mas essa é a realidade. Fizemos o registro, foi mandado aos conselheiros as chapas escritas e os planos de governo. Como o estatuto fala. Vai para os conselheiros, vai para o portal, vai para o site e para os sócios que assim solicitaram. Fomos no dia 14. Passamos, foram aprovadas 2 chapas. Aí vai a comunicação para o associado. A comunicação para o associado acabou envolvendo só a homologação das 2 chapas, aquele quadro, chapa 100, tantos votos, chapa 200. E na ocasião nós falamos isso para o Alcir. Alcir, por que você não mandou para os associados o plano de gestão, o plano de governo? Ele falou, porque está prevista a colocação no site, ele está colocado, e o estatuto não tem previsão estatutária. O estatuto fala que ele é para o associado que solicitar. Nós falamos, bom, tudo bem, mandou o e-mail, não custava ter posto o anexo. Mas nesse particular, Fred, o presidente Alcir estava certo, estava perfeitamente correto. Houve, inclusive, por parte de companheiros meus e de próprios pessoal do meu vices, que queriam que nós questionássemos, que se inconformaram com aquilo. Eu falei, eu entendo, compreendo o inconformismo, só que aqui é uma questão, nós temos que ser literal. O estatuto não obriga. Beleza, passamos 2, 3 semanas, a campanha foi para a rua, ganhou o clube, isso tudo que aconteceu, 4 semanas, até que chegou agora o momento da comunicação, que é dirigida ao associado, tá, que nós havíamos combinado, e com isso nós mandamos aquela chapa, que são os nomes, nós fizemos um mínimo resumo das qualificações, um parágrafo de cada um, e também é uma questão, e muitos associados falam isso, pô, eu queria saber quem é seu vice, queria saber quem vocês são.
Isso é uma questão, isso trata de um direito, isso cuida de um direito do associado, Fred, por favor. Esse é o ponto. Bom, para os dois lados, né, Saverio? Só para deixar claro, para os dois lados. Não tenha dúvida, muito bem colocado, é evidente, o que vale para um vale para outro, muito bem colocado, os dois lados. Bom, e as nossas propostas, que aí, como eu disse há pouco, não se trata do plano de gestão, que até deveria ser enviado, não foi, mas enfim, o estatuto. As propostas, elas já, como eu disse, descem um degrau. Então, eu falo, eu vou fazer isso no parque aquático, eu vou fazer isso em tal lugar, né? Então, ela é mais objetiva, ela é mais direta, ela é no interesse do associado. Mandamos essas propostas e um pequeno texto, que foi, inclusive, objeto de glosa do auxílio. Por quê? No momento que eu tratava com ele da construção, de um cenário de construção, Fred, eu sou um cara muito justo. Eu disse para ele, eu falei assim, não vou ficar me confrontando com você sobre questões da LGPD. Se você entender que você não pode me dar lista, então você vai mandar em nosso nome. E isso foi combinado. E foi combinado também. Eu não tive problema. Outros poderiam ter. Né? A pessoa às vezes fala, pô, você é muito bonzinho, você não sei o que lá. Eu sou justo. Aí falaram o seguinte, que eu tinha me sujeitado à censura do texto. Claro, eu poderia enviar um texto que fosse ofensivo. Ele falou, desculpa, isso aqui eu não vou veicular. Então mandamos um texto, ele até pediu um ajuste no texto. De novo, meu pessoal aí, já entre quarta e quinta-feira, porra, não vamos tirar, tal. Eu falei, pessoal, nós vamos tirar pelo seguinte, o nosso objetivo é alcançar os 7 mil sócios votantes, e ele tem que conhecer nossas propostas. Vocês têm razão, é um absurdo o cara pedir para tirar uma frase que incomoda ele, mas vamos tirar, se o problema é esse. E concordamos. Só que aí, Fred, no dia seguinte, para nossa surpresa, ele falou o seguinte, não vou mais mandar as propostas, eu vou mandar o plano de gestão, que é o documento. Porque seguramente, isso na minha visão, tá? E aí de forma opinativa, porque hoje em dia, né, tudo que se fala, o cara me ofendeu, eu falo com toda tranquilidade, sou advogado. Na minha visão, eu vi um ardil. Isso é um ardil, premeditado. Eu posso ficar autorizado, Fred, a pensar que quando se depararam com os dois documentos, falaram, manda o plano de gestão, que ele é enfadonho, ele não fala nada, do que proposta objetiva que pode seduzir. Você entendeu? Veja, eu não estou acusando ninguém. Não, mas até para aproveitar, Savério, eu no meu canal coloquei o plano de governo da situação e o plano de governo da oposição. Com propostas, isso eu estou falando do plano do governo, fora essa que vocês iam enviar aí. Com objetivos, com o que poderia fazer ou não fazer, em todas as áreas, inclusive o futebol, que é o torcedor que acompanha, espera muito do futebol, mas a gente tem que pensar que a eleição é do clube, então é pro sócio também, não é só do futebol, que é o carro-chefe, mas são de todos os itens. Se você comparar aí, tá no meu canal aí, quem quiser assistir tá no meu canal aí, vocês comparem, vocês vão ver quem elaborou melhor e quem não elaborou melhor, quem foi vamos manter o trabalho tal, não tem nada além do que se manter um trabalho que tem feito resultados, tem alcançado objetivos, ok. E o plano de governo, ao mesmo tempo, também. Eu não vi a oposição se colocar. Você vê muitos vídeos, você vê muitos eventos, mas plano de governo sobre assuntos sociais, por exemplo, você não viu da situação. E da oposição tem sido apresentado. A gente tem visto. Então, eu penso muito por aí também, viu, Savério? Eu acho que poxa, os caras fizeram isso aqui, e aí, vocês? Agora não vai dar tempo, vamos brecar aí, para não passar, entre aspas, vergonha, entendeu? Assim, no sentido que, a oposição se preocupou em fazer e a situação não fez. Para mim também veio essa impressão por acompanhar os bastidores do clube. Então, não foge muito do que você pensou, viu, Savério? Agora, Fred, legal você falar isso, porque eu vejo que faz sentido o nosso raciocínio, mas assim, só para fechar, e o mais importante de tudo, e por outro lado, lamentavelmente, de forma reprovável, o mais absurdo de tudo, é que isso na prática, ele se traduz numa ofensa ao direito do associado. O problema não é comigo, com a minha chapa, é comigo sim, é verdade, com a minha chapa, uma malversação do processo. Só que ele está ofendendo o direito do sócio, porque o sócio tem que ser franqueado a ele o direito de receber e acessar as propostas de quem nós somos. Então, isso para mim é algo... E aí eu falo, o Auxílio é meu colega. Nós estudamos princípios gerais do direito, teoria geral. Isso não existe.
Quem é o destinatário final do certame? Quem é que delibera? É o que vota. Não pode ser tolhido ele não pode ser tolhido do direito, Fred, de conhecer quem é o Savério, Pastore, Luciana, Roberto e Giocondo, em poucas linhas, e o que eles estão propondo para o clube. Sim. Esse é o ponto. Sim. E eu vou até colocar, depois eu vou fazer um vídeo a mais, eu já me comprometo aqui, Savério, a oposição, a situação não me mandou nada, mas a oposição eu tenho aí a comunicação de que seria enviado, as 11 propostas aí feitas, está aqui, as 11 propostas, vamos colocar e vamos falar a respeito aí para dar chance. Eu só tenho te agradecer pela deferência, porque você tem a sua audiência e para nós é muito importante, entendeu? Saibam os associados que tiverem acesso a esse material, que sempre foi o nosso interesse endereçá-los a eles e por questões que nós não é questão de não concordarmos, é questão que nós, assim, refutamos, a gente não teve isso levado a efeito pelo presidente Alcido. E vendo assim, é coisa curta, viu, gente? Não é pensa que é um negócio mala pra você, não, é coisa direta, direto e objetivo. Era um negócio muito simples, não ia causar mal-estar a ninguém ter um material desse, não ia ter nenhum problema quanto a isso. Já seguimos aí com a conversa com o Savério, mas aproveitando, já que eu disse pro Savério, já vamos agora já falar. Existe as propostas que foram feitas aí, que deveriam ser entregues para os associados e que não foram, né? Conheçam nossas propostas, Palmeiras Minha Vida é Você, tudo com uma arte, com o palmeirense comemorando, taça da Libertadores, Ademir da Guia ali também. Aí tem Conheça Savério Orlandi, aí tem um descritivo aí do Savério, né? Tem também dos vices, primeiro vice-presidente Luiz Oswaldo Pastore, o segundo vice Roberto Silva, a terceira vice Luciana Santilli e o quarto vice-presidente também Felipe Giocondo, né? Então, essa é a apresentação deles. Aí as 11 propostas em campo para mudar o clube social. Palmeiras PES, mais alternativa para atividades esportivas e sem filas. Os associados poderão escolher a prática de variadas atividades ao longo do mês por meio de créditos e utilização reservando sua vaga no aplicativo. Nossa parceria com uma importante plataforma de bem-estar vai ainda oferecer uma ampla rede em todo o país, com uma especial atenção ao retorno no clube social. Você paga uma única taxa e usufrui das opções dentro e fora do clube. Lembrando que são itens propostas para o associado, tá? Então por isso que tem propostas para exatamente a vida do clube social. Criação de coworking exclusivo. Chega de puxadinho, tá escrito. O trabalho remoto é uma realidade em diversas empresas e os clubes precisam oferecer um espaço de qualidade. Com os recursos necessários, de imediato, vamos estabelecer uma parceria com um coworking vizinho, que poderá ser acessado por dentro do clube social. Em paralelo, vamos iniciar o estudo e construção de um espaço específico. Monitoria infantil para todas as idades, mais alternativas para pais e mães, é o terceiro item. Uma equipe de monitores cuidará da organização de jogos e brincadeiras educativas e culturais, com crianças de diferentes idades, enquanto os pais estão aí confraternizando ou praticando algum esporte, os pequenos estarão interagindo em diversas atividades. Esse serviço será constantemente avaliado e aperfeiçoado pela comissão de pais e mães. O quarto item, reestruturar o serviço de alimentação, mais opções e espaços. Será realizado um processo de concorrência, dividindo o clube em pelo menos 3 fornecedores distintos de alimentação. Essa mudança vai trazer competições, melhores preços e serviços. Vocês viram aí, outro dia eu entrevistei, né? Sou Palmeiras, o Arnaldo, reclamando dos preços aí do restaurante. Além disso, pelo menos um novo espaço será construído, um café mais elaborado com serviço de excelência. Estacionamento em dias de evento, é o item 5. O associado não pode ser refém da agenda de terceiros. Buscar parceria com estabelecimentos vizinhos, em especial o Shopping Bourbon, para que os associados possam utilizar seus estacionamentos em dias de evento. Em dias de eventos, com condições especiais. Entre as alternativas estudadas estão a construção de uma portaria específica para dias de evento, ligando o shopping diretamente ao clube social. Tem essa, né? Eles são vizinhos aí de muro e tem essa possibilidade aí, segundo o item 5 aí da proposta de governo. O item 6, separação total do clube social e do futebol. O clube social não pode mais bancar o prejuízo no futebol. Toda a arrecadação do clube social deve ser reinvestida em melhorias no próprio clube.
Só em 2023 o clube teve 25 milhões de superávit, mas grande parte desse valor foi destinado para cobrir despesas do futebol. Uma das primeiras iniciativas será a contratação de um diretor-geral com experiência em clubes de ponta da cidade, substituindo aí a figura do diretor estatutário, que não tem experiência no ramo, ou seja, tira aquele que é o estatutário, que não, às vezes não conhece de uma gestão esportiva, para colocar alguém que está aí, tem experiência e prática no mercado. 7 comissões temáticas, consultoria com quem realmente entende do assunto. As decisões que impactam os associados precisam ser debatidas com quem tem experiência e vivência no tema. Por isso, criaremos comissões específicas de associados, que terão um lugar de fala nas discussões. Pais e mães, melhor idade, cultura e arte, diversidade e acessibilidade, entre outros. Há uma reclamação muito grande em relação à ouvidoria do Palmeiras, né? E a própria presidente disse que é só procurar lá que ela fala, e muitos já relataram que não acontece isso. Suporte às atividades esportivas e culturais. Chega de rifas e vaquinhas para ajudar atletas do clube. Isso é bem legal, olha lá. Os departamentos levam o nome do Palmeiras, né? Os departamentos do clube. Tá aqui, ó. E merecem todo o suporte possível. Uniformes e transporte para eventos serão de responsabilidade do clube social. Será criada ainda uma área de departamento comercial e de marketing exclusiva para a captação de recursos e patrocínios. Isso vai garantir a volta dos esportes olímpicos, que foram descontinuados, e dar melhores condições para todos. Isso é importante. Reclamação de muitos pais aí, de atletas no Palmeiras, das famosas rifas, de falta de condições de investimento para que nas viagens não precisam colocar a mão no bolso, né? Ou fazer essas rifas para não ter que colocar a mão no bolso, o patrocínio, né? Um novo complexo aquático. Para além das reformas das piscinas, há muito a ser feito. A primeira mudança será na validade do exame médico, que passa a ter duração de 6 meses. O projeto de climatização será executado, além de 2 outras importantes reformas: a construção de uma nova lanchonete integrada às piscinas e uma passagem fechada e privativa das piscinas para os vestiários. 10º item, novos espaços e novas atividades. O clube precisa acompanhar a demanda de associados, e aumentou muito o número de associados do Palmeiras. Dentro da coordenadoria sociodesportiva, será criado um departamento exclusivo para avaliação e implantação de novas atividades, trabalhando em conjunto com o departamento comercial e as comissões temáticas. Atividades como xadrez, crossfit, capoeira e futebol feminino, por exemplo, são demandas antigas e precisam ser avaliadas imediatamente. Espaços de convivência, biblioteca, pista de skate, sala de jogos e área team também serão viabilizados. Para ganhar espaço, parte da administração do clube será realocada em imóveis do Palmeiras no entorno do estádio. Existem alguns imóveis que o Palmeiras tem aí realmente em torno do estádio. 11. Governança. Além do reforço na ouvidoria, aquilo que eu já citei, criação de um canal de denúncia. Nossa gestão não tolerará nenhum tipo de comportamento abusivo no clube, como assédio sexual, discriminação, bullying, violência física ou verbal, abuso de poder e qualquer forma de exploração. Para reforçar essa política, vamos implementar um canal de denúncia, além de fortalecer a ouvidoria existente. Uma diretoria de compliance também será criada, em linha com grandes organizações do país. Os associados passam a contribuir em plebiscitos via aplicativo e comissões permanentes de reforma do estatuto ajudarão a manter o clube sempre atualizado. O organograma de diretoria será revisto, pois são mais de 160 diretores atualmente, uma estrutura pouco funcional e voltada apenas para interesses políticos. Então tá aí, era isso que a oposição quis mandar para os sócios. E o presidente do Conselho Deliberativo não fez isso. Não mandou essas 11 propostas, está aberta aí se a situação me enviar as propostas, vocês são 11 ou mais. Lerei aqui também, não Bola Não Para, mas aproveitando já na entrevista do Savério. Continuo com a entrevista do Savério aí, essas foram as propostas que o presidente Alcir acabou não enviando para os sócios. Vamos seguir com a entrevista. Savério, só aproveitando, a gente está indo para a parte final, eu prometo para você, durante a caminhada aí da eleição, da campanha, a presidente Leila Pereira te deu umas cutucadas aí. Ele estava antes, por que não fez nada? Ele estava tanto tempo e não fez nada, ele já foi do futebol. Primeiro, como que você recebeu isso? Como que eu já ouvi, claro, algumas respostas, mas sempre é importante você falar, até porque ela deu uma entrevista ao UOL, Alicia Klein, dizendo que até para contratar jogador, ela vai no feeling também, ela vai no tempo de contrato e tal, e vai no feeling. Então, assim, você contratou algum jogador, por exemplo, Savério, no feeling, quando você foi diretor de futebol do Palmeiras, Savério? O Fred, puxa, falar no feeling em 2024 é pior do que falar na minha passagem, 2007, 8, 9, 10, na contratação por DVD. É muito pior, né?
E nunca contratei nem por feeling, nem por DVD. Cara, eu entendo que tem parte disso que é do jogo, né? Algumas colocações que foram feitas. Eu acho que ela foi mal preparada nesse aspecto. Ela foi mal preparada porque se ela tivesse sido melhor informada, você disse que já viu falar, você viu, por exemplo, você sabe, e você que conviveu como setorista, você sabe aquilo tudo que eu falei, que eu enfilero nomes que eu trouxe na minha época em todos os departamentos, seja dentro do clube, seja fora do clube, na academia de futebol, no escritório, na parte administrativa da academia e na parte do futebol. Então, assim... Estão com ela, inclusive. Que estão com ela, alguns que são pessoas que ela não atravessa a rua sem falar, como eu digo, né? E sabendo que muitos processos que nós implementamos à época permanecem vigentes, claro que aperfeiçoados, porque o tempo é assim, vai melhorando. Então, eu tenho muita tranquilidade. Eu acho assim, seria melhor se ela procurasse algumas outras questões assim, que fossem... A gente falar de ideias, né? Se bem que também ela falou muito, e teve até uma das declarações que a minha concorrente disse isso, falou, não, até que nas ideias ele é bom, mas é muita ideia, como se eu fosse um cara que uma perda de tempo, me considerar, né? Então, assim, eu acho, não me senti, eu acho uma bravata, né? O que eu tenho falado, e assim, como eu classificaria, foi um ato bravateiro, e eu acho que em algum momento depois ela deve ter visto, com as minhas respostas, que ela passou vergonha, porque ela foi lá, chegou no centro de treinamento e viu todo mundo do lado dela, né? E, Savério, assim, ela, por muitas vezes a gente percebe, ela não segue o regimento do clube, ela faz coisas por ela e depois as pessoas tendem até a orientá-la, mas ela já fez. Isso demonstra também uma pessoa que não tem na sua essência o Palmeiras, no sentido assim, ela toma algumas atitudes que... Um exemplo, essa proibição em relação às organizadas de usarem camisas dentro, né? O sócio não pode usar indumentária de organizada. Isso mostra também que o ser Palmeiras mesmo de verdade, ela não demonstra nesses momentos, assim, nessas proibições, nessas ações fora do estatuto, a própria sindicância do Celso Bellini, que ela já determina o que ela já põe uma pecha, já põe um dedo em relação a ele, sem ele ter o contraditório, o direito à presunção de inocência, tudo que rege. E ela também, além de ser jornalista, que para mim a gestão dela para a imprensa não foi boa, ela também é advogada. Então, assim, de certa forma, mostra-se alguns pontos aí complicados também, Savério? Olha, Fred, eu acho que sim, né, em relação à existência anterior e aquilo, mas eu, mais do que isso, tá, na minha visão, mostra descompromisso com o futuro da instituição. Isso, né, porque muita gente fala assim, ela é muito desrespeitosa, muito assintosa, ela não considera história, tudo isso é verdade, né, e se relaciona em parte com isso que você coloca. Mas o que para mim é mais preocupante, não é exagero falar, inaceitável, que essas atitudes mostram descompromisso com a instituição e com a perenidade da instituição. Uma pessoa que chega e fala, o dia que eu for embora, isso aqui, se não tomar cuidado, isso aqui acaba, não é assim. Nós estamos lá para uma outra coisa, e por isso que a gente conta uma história de 110 anos. Ao longo desse período, Fred, e você convive há muito tempo, tivemos muita dificuldade. Sim. E nada nos garante. Felizmente, hoje a gente está num momento super exitoso, num momento equilibrado e tal, mas nada nos garante que novas turbulências não venham, não aconteçam. Então, eu tenho muito mais essa sensação de descompromisso. É claro que a falta de aderência anterior dela é notória, isso aí ninguém precisa falar, né? Mas assim, é vascaína, é isso, é aquilo, é verdade, nem sócio do clube entrou na canetada, isso tudo legal, mas e faz sentido, você tem razão, né? Mas eu acho que pesa mais em desfavor, e as pessoas, por isso que eu estou falando, porque nem todo mundo tem essa clareza, né? Nem todo mundo para pensar isso, porque acha que está tudo bom, mas é o descompromisso com a instituição e a sua perenização, o seu futuro. Deixa eu agradecer o papo aqui com a gente aqui, Savério. O último ato, pelo jeito, antes da eleição, deve ser o anúncio do patrocinador de camisas. Vocês estão preparados? Vocês acreditam que isso deva ocorrer antes do dia 24, Savério?
Olha, Fred, eu achei que já era para ter acontecido e não aconteceu, me chamou um pouco a atenção. Não sei se existem. Eu não sei a razão, não sei a razão. Eu poderia pensar diversas coisas, poderia pensar o seguinte: talvez o momento da imagem das bets, que toda hora oscila, essa semana mesmo, que teve alguma restrição imposta pela justiça, né, numa decisão meio salomônica, a gente não sabe como vai ficar. Por outro lado, pode ser também, até para não oportunizar, e aí é uma coisa que até faria sentido, mas eu não sei, né? São conjecturas aqui, dela fazer a apresentação nesse momento, que acabaria também ofuscando um pouco a chegada desse patrocinador, porque seria natural que ela fosse indagada sobre o processo eleitoral e sobre a eleição que se avizinha. Então, talvez houvesse uma inadequação nesse momento e alguém tenha falado também, poxa, presidente, aí não dá. O parceiro está chegando e vai ficar de canto na entrevista. Não sei. Então, e temos um feriado no meio da semana, tem uma agenda grande, ela mesmo, né, na pizza, mais uma pizza. Então, eu acho que vai ficar para depois, mas não sei. Isso é suposição da minha parte. O aniversário da Leila Pereira teve Jota Quest, do Savério Land vai ter o quê na quarta-feira? O nosso vai ter um churrasco entre amigos muito legal e com um grupo de pagode que teve conosco disso. Na verdade, é um pessoal, uma bela de uma roda de samba. Vai ter o jogo do Palmeiras, que é o mais importante depois, no telão, com o Bahia. E vai ser seguramente um dia super agradável. Até, Fred, se você me permitir, eu deixo o convite aqui para os associados do clube, né? Respeitar as correntes, o pessoal que possa ser eleitor da minha corrente, da minha concorrente, mas que vá lá visitar, vai bater um papo, nos conhecer, e talvez vai ser de uma forma mais singela, mas eu tenho a convicção que vai ser muito, muito bacana, assim, um novo dia, um dia entre amigos. E é interessante, hoje está fazendo 2 meses do start da campanha, que foi o jantar no Roma, que inclusive você estava lá, nos prestigiou. É aquele mesmo ambiente, Fred, aquele mesmo ambiente de reencontros, de amigos, de muita alegria entre as pessoas, aquele tipo de encontro que não termina e não se encerra com ele mesmo, né? Eu lembro que no do Roma, no dia seguinte, muita gente ligando para falar, pô, que alegria rever esse, rever aquele, está com esse, está com aquele. Então, vai ser nesse cenário, com um bom churrasco, com o pessoal para tocar uma boa roda de samba para a gente, o jogo do Palmeiras, que a gente vai encerrar e comemorar meu aniversário. E para deixar, para a gente da imprensa também foi prazeroso que a gente pôde conversar com muita gente que a gente não faz tempo que não conversava, porque o clube agora é tudo fechado. Então, muita gente, né, dos conselheiros, muita gente eu reencontrei ali de tempos de cobertura do Palmeiras. Foi bastante, para a gente também foi bem prazeroso reencontrar muita gente, até da gente da imprensa, porque como não tem treino aberto, a gente não se encontra mais, né? Então, é legal a gente poder reencontrar os amigos. E só deixar uma coisa bem clara, só aproveitando a presença do Savério aqui também. Eu falei já oficialmente, viu, Savério? Falei no ar publicamente. Parabéns no plano de governo de vocês, quando vocês falam da área de comunicação, melhorar as condições para a imprensa, segurança para a imprensa, abrir espaço para a imprensa. Eu acho muito importante. Aproveitando que você está aqui, não é para puxar o saco coisa não, porque se você falasse alguma coisa que eu não concordasse, eu ia te falar na cara que eu sou bem assim, bem aberto, bem direto. Mas parabéns, porque infelizmente a situação que tem a presidente jornalista não coloca nada, pelo contrário, só da agenda positiva, ou seja, mostra que é uma coisa direcionada só para um setor. E vocês não, vocês pensam amplamente, de uma forma democrática e com cuidado, com segurança, porque nós tivemos, infelizmente, esse ano, por exemplo, uma repórter grávida sendo furtada na frente da Academia de Futebol. É claro que o Palmeiras não é culpado pela violência de São Paulo, mas um zelo pelo profissional. Olha, vamos tentar melhorar aqui para não acontecer mais fatos como esse, porque eu acho que nenhum clube gostaria de ter uma marca de assalto, de algo até pior, né? Porque infelizmente hoje a gente vê a violência, a escalada da violência aí aqui na cidade de São Paulo. Então, parabéns aí pelo espaço aí para a comunicação também, né? E fala também um repórter que está retalhado atualmente pela atual gestão, mas a gente agradece aí, Savério, porque realmente vendo ideias, né? A gente está vendo, por exemplo, o Corinthians está voltando a abrir para treinos, o Santos movimentando, São Paulo pensando, eu acho que isso seria importante, não todos os dias, eu sei que não vai ser mais como era antes, mas eu acho importante esse start aí, viu, Savério? Legal, Fred, legal. Muita coisa não dá mais para ser como era antes, mas a gente tem que encontrar um lugar no meio do caminho, não tem dúvida nenhuma. O caso da tua colega é um absurdo, porque tudo bem que é um problema de segurança pública e tal, o Palmeiras não é culpado, é verdade, mas poderia, às vezes, ter contribuído para mitigar esse risco se ela tivesse tido acesso e estivesse aguardando dentro das instalações, né?
Sim, com E certeza. lá o espaço é vasto, você sabe. Pode não estar olhando o treinamento, mas pode estar num outro canto, mas dentro do portão. Tem como fazer sem ninguém meter um binóculo lá para enxergar o treino. Tem condições ali. É um belo espaço a academia de futebol, dá para se fazer. Savério, poxa, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo respeito, pela deferência lá no início, quando você falou com a gente, falou comigo, né? E de novo aí, na reta final, novamente falando. Desejo sorte, sucesso para você. Lembrando, eu sempre abro o microfone para a situação, fiz o convite através do seu assessor, disse que tinha 80 pedidos de entrevista, não ia falar comigo, não tem importância, mas eu ouço a todos e todos que me aceitam aí conversar comigo, fico muito feliz. E com o Savério não foi diferente, não só hoje, não só no início da campanha, mas sempre ao longo da Bola Não Para, o Savério sempre esteve presente falando de Palmeiras. Muito obrigado, viu, Savério? Boa sorte para você. Valeu, viu, Fred? Muito obrigado a você, que sempre nos abre essa oportunidade, né? Eu fiz questão de vir aqui encerrar a campanha, praticamente, não vou dizer que é a última, mas claro, é quase, com você, e dizer, assim, finalmente para o teu público, para o teu associado, nós chegamos aqui muito tranquilos do que nós apresentamos, das nossas propostas, com convicção que a gente pode fazer, que a gente está muito preparado. Então, muito obrigado e até lá, até o dia 24. Boa semana para todos. Muito obrigado, Savério Orlandi, participando aqui do Bola Não Para, que volta sempre aí com uma matéria inédita falando de esporte para você. Um abraço a todos, muito obrigado.